os dois maiores ídolos da história do Al-Saad é o Emerson Sheik e o Felipe, né? O famoso time do Sheik, né? O Felipe, lateral esquerdo, e o lateral esquerdo, meia, Felipe Jorge, né? Que é conhecido lá. E o Emerson Sheik, né? Sheik que se naturalizou também. Tabata já jogou aí também, muitos jogadores. O Muriqui, na época que eu estive no Saad, o Muriqui jogava. Tem muitos brasileiros. Mas o Lino falou até sobre isso na transmissão e é uma realidade atual. Os brasileiros não têm tanta entrada hoje no futebol do Catar. Você não tem, por exemplo, ninguém comandando nenhuma equipe, nem na primeira nem na segunda divisão. E, consequentemente, um número menor, né, de chegada de jogadores brasileiros atuando no país. Tem uma mudança de busca de know-how no futebol. O Brasil já foi, principalmente para esses mercados emergentes de muita condição financeira, o Brasil era indiscutível. Até quer buscar um treinador, não quer muito buscar badalados jogador. aqui iam para lá, né? Essa não é mais a realidade hoje. Eles têm ótima condição financeira, eles têm buscado mais onde é o centro, né, nervoso, enfim, da parte mais teórica do jogo, indo buscar portugueses, indo buscar treinadores europeus. O próprio Jesus treinava o Al Hilal que enfrenta o Flamengo. Na Arábia Saudita. Né? O Fossati, né, foi treinador no Saad também e foi campeão asiático. E a lista de técnicos brasileiros que passaram por lá é interminável, cara. Até o Tite passou lá. Porque o Al-Saad, ele joga o Mundial de Clubes como um time local, né? Representante do país sede. Mas bateu semifinal da Liga dos Campeões. Bateu. Eles perderam do Al Hilal. Então, assim, é uma equipe competitiva. Que é, como o Grafite disse, é capaz de fazer um jogo incomodar o Monterrey, né? O Hilal do lado do Oriente Médio ali é a grande força, né? Depois que vem o Saad, vem... De vez em quando aparecem algumas equipes iranianas, que é um futebol forte também. O Emirados Árabes cresceu nos últimos anos também, mas o Hilal junto com o Saad aí são as grandes forças aí do lado que agora a Champions League é dividida, né? Da Ásia e do meio oeste, né? E depois fazem a final, que antigamente a Ásia levava tudo, né? Muito bem. E quem vai enfrentar o Al Hilal se reapresentou depois de 2 dias de folga. Vamos falar agora do Flamengo. O Arrascaeta com um desgastezinho Hilal ou esperança, né? Ainda tem isso. O Bruno Henrique treinou normalmente, mas o Arrasca fez um trabalho à parte. As imagens do treino. O Arão esteve aqui hoje gravando com o Regis Huzin. Vai estar todo mundo à disposição. Quem esteve aqui? O Arão. O Arão. Encontrei com ele aí, vim gravar com Tita para a Rádio Globo. Trombei o Arão na chegada aí. Deve ter saído do treino e passado aqui. Mas até segunda ordem tá todo mundo inteiro pro Mundial. Né? Não, vai chegar todo mundo em condições. Vai chegar todo mundo nos cascos, assim. Claro, a não ser que ocorra alguma lesão muscular dentro dos treinamentos na preparação para o jogo. Mas de quem está retornando, treinando à parte, enfim, o próprio Bruno Henrique, né, tinha a questão de desconforto, vai estar todo mundo inteiro. Cara, deve ter tombado um caminhão de água oxigenada ali perto do Ninho do Urubu. Não é possível, cara. Todo mundo tá descolorido o cabelo. Parte das comemorações. Olha lá. O Grafa, eu estava conversando com o Tita hoje, que veio gravar comigo para a rádio, e falamos muito do Mundial, falamos do último jogo do Flamengo no Brasileiro contra o Santos, 4-0. E aí tentando entender lá, assim, além do Santos precisar mais do que o Flamengo, porque o Santos brigava pelo vice-campeonato, a grana é maior, queria dar uma carimbada na faixa do Flamengo, ganhar do time que foi a sensação do campeonato. Mas assim, o jogador num jogo como esse já não fica preocupado com o Mundial, fala assim, cara, se eu me estourar aqui não vai dar tempo de recuperar. Passa isso também um pouco? Um pouco passa, não tem como falar que não passa, porque acaba... O jogo do Santos não valia nada, não tinha... Ele já era campeão, né? O Flamengo não valia. O Santos tinha toda uma coisa, né, de terminar em segundo lugar, tinha o caso da premiação. Até o Santos foi um dos poucos times no primeiro turno que conseguiu ali, numa certa parte do jogo, brigar de igual com o Flamengo, Sim, que perdeu só de 1-0, foi o gol do golaço de cobertura. Mas assim, foi um jogo difícil. Ou seja, não foi, a gente viu o Palmeiras fazer toda uma preparação para jogar contra o Flamengo e perder da maneira como perdeu. O Santos foi e jogou. Agora, para o jogador é normal, já final de temporada. O Bruno Henrique saiu no primeiro tempo ainda com a suspeita de uma pequena lesão no intervalo, não sei se eu não me engano. Existe tudo isso. Final de temporada é difícil, o jogador tá desgastado, já tem festa, essas coisas, o pessoal celebrando ainda.
Aí tem que dar uma segurada, aí vai para um jogo desse. A gente sabe quando vai para um jogo desse, que você entra mais ou menos, numa dividida, você acaba levando a pior. Eu achei até normal o resultado, não vi nada normal. O Santos estava numa tarde melhor, o Flamengo não estava focado 100%, normal, mas o jogador chega nesse momento, tem um Mundial, a perspectiva de jogar um campeonato mundial contra um Liverpool na final, não vai querer perder por causa de uma lesão num jogo que para eles não vale nada. E aí, Rafa? Passou por isso. Passa um pouquinho, né? Sim, mas não foi um bom recado. Até porque eu acho que eles tinham consciência do que era o peso desse último jogo. Porque então seria melhor não utilizar os jogadores, né? Sim. O Jesus trabalhou Entrar com o time reserva mesmo, também, oficialmente. Né? buscando Mal que sempre pesa o 100%. mais, os 4-0, se fosse 1-0, 2-0, tudo 2-1, tranquilo. Tava tudo bem. 4-0 é... A imagem não foi das melhores. E aí, claro, passa por essa dificuldade de concentrar e de jogar 100%, mas passa por fazer escolhas. Né? Então, assim, se não era o melhor dos mundos, se não era o Flamengo capaz de... E assim, o Jesus é um baita treinador. Eu imagino até que ele tenha sido capaz de identificar. Ele mesmo estava meio baleado, né? Estava resfriado na beira do campo. Não foi o Jesus de sempre. Não foi uma tarde habitual para o Flamengo. A partir daí, talvez mesclar... Porque esse era o jogo do 880. Jogar na metade, jogar mais ou menos, só traria malefícios para o Flamengo. Porque é o recado que fica, é um confronto com o time brasileiro que te superou com certa facilidade. E, na verdade, para o Flamengo era ou não confrontar o Santos, por ser o campeão, por não fazer diferença na última rodada, ou confrontar a Vera. O Flamengo não fez nenhuma coisa nem outra. Ficou no meio, ficou no mata-burro, né? Contra a equipe que poderia efetivamente fazer um jogo como esse contra o Flamengo. Tem poucas no Brasil. Né? E o Santos fez um baita jogo e o Flamengo foi totalmente dominado. Ó, já que o Mister tá na tela, lançou livro ontem, Grafite. Qual é o nome do livro de Jesus, você sabe? Quebrando paradigma. A Bíblia. Ah, meu Deus. Chama o comercial aí, vai. Chama o break, né? Chama o break. Pronto. A gente falou muito sobre isso ontem. Falamos. Só queria dar mais uma informação. Até a Ana Thaís mandou mensagem. A gente tem tido participação de alguns jornalistas portugueses que indicaram que na época lá de Portugal, do grande sucesso no Benfica, o que atravancava também uma sequência do Jesus em outros países no continente era a questão da língua, né? Que ele não domina o inglês para fazer um trabalho no mesmo nível. E que isso foi uma dificuldade. Não sei como está o nível atual. Não é só para o técnico daqui. Claro né? que não. Né? Claro que não. Mas ó, o André Hernan mandou aqui no WhatsApp, porque a Central do Mercado está sempre atuante em parceria com o Caê Mota, que viajou hoje, deve estar voando agora, lá para Doha, para cobrir o Mundial. Confiantes em um final feliz, Flamengo e Jorge Jesus avançam por renovação até o fim de 2020. Partes manifestam desejo de continuidade e ficam de oficializar o acordo depois do Mundial de Clubes. A pendência inclui cláusulas que reduzem multa por propostas de gigantes europeus, Grafa. Aí se pintar Porque deu no jornal português essa semana que o Jesus estaria numa lista do Real Madrid para uma possível sucessão quando o Zidane sair. E aí se pinta o Real Madrid, tem uma cláusula, se vier um gigante europeu, o Flamengo libera, mesmo renovando. Né? Essa cláusula vai ser quanto? 200 milhões de euros? Porque o gigante europeu, quando vem, os caras não vêm com brincadeira, não. Pra pegar promoção de final de ano, não. Não é Black Friday, não. Os caras vêm com... Os caras vêm com a bala, mas... Sei lá, acho que não é pra gigante europeu, não. Acho que é pro futebol brasileiro mesmo, essas multas dessa altura aí. O Flamengo acho que não perderia o Jesus para um time daqui como o Santos. Pode ser que perca o São Paulo e para o Palmeiras, né? Acho que não. Jesus só sairia por vontade própria ou para ir para um gigante europeu, que é o sonho dele. Ele pode estar... E essa é uma negociação difícil, né? Ele indica uma permanência por um prazo maior, o que é ótimo para o Flamengo. Mas, por outro lado, para prorrogar esse contrato, ele faz um pedido de ser liberado em circunstâncias específicas que o agradem além da conta, né? Que seria treinar uma equipe das maiores na Europa. Até porque para ele ir para a Europa agora não é uma vantagem.
Meio da temporada. Meio da temporada, vai pegar um trabalho em andamento, não vai poder... Apesar que ele pegou o Flamengo dessa maneira, só que Pegou na meio do Europa é caminho. outro perfil, né? Outro patamar, diria. É outro patamar, né? E aí, ou seja, e dependendo do trabalho dele ao longo do começo da temporada do ano que vem, na janela de julho, né, que é a de verão europeu, os clubes vêm com força máxima. Ele vai... Apesar que as negociações para o verão europeu já estão a todo vapor já, né? Agora, a partir de final de dezembro, começo de janeiro, fevereiro, que já começa a projeção da temporada seguinte na Europa. Os clubes que vão atrás de treinadores, jogadores, já estão trabalhando agora. Ele já pode estar pensando nisso daí, já deve ter alguma coisa em vista já, algum contato já, ó, em julho, não sei quem vem. E aí? Tem tudo isso. Muito bem, antes do intervalo, vamos dar uma brincada de Google aqui, que foi divulgada a lista dos termos mais pesquisados na internet em 2019. Entre os times, o Flamengo dominou as buscas. Aí, ó, campeões da web, os times mais buscados ali naquela barrinha quando você vai procurar alguma coisa no Brasil, gente. Flamengo em primeiro, Palmeiras em segundo, São Paulo em terceiro, Grêmio em quarto, Vasco em quinto. Esse é o G5 dos times. O pico de popularidade do Flamengo foi entre 10 e 16 de novembro, uma semana antes do final da Libertadores, quando jogou contra o Vasco. E o Vasco foi o quinto mais buscado na web, só que teve um pico justamente quando enfrentou o Flamengo no Brasileirão, ou seja, aquele empate Pouco antes disso. de 4-4 deu uma movimentada aí nas buscas por times brasileiros na internet. Tá aí, ó. Isso é engraçado, óbvio, né? Tá relacionado com o torcedor. Mas você busca nome de time na internet? Eu busco notícia, sim, ok. Mas acho que eu nunca botei um nome de time lá na caixa principal. Lá Só se fosse do IGN, dos times do dia a dia. Esses aí. Mas ok, as pessoas procuram. É isso que interessa. E esse ranking aí? O Flamengo, tudo bem pelo momento que vive, o ranking foi embora. Tudo bem, então. Vamos pro intervalo. Os 5 primeiros são as 5 maiores torcidas do futebol brasileiro, né? Não em ordem. O Corinthians estava ali? Não. É porque o ano do Corinthians foi um tanto abaixo. O Flamengo em primeiro, Palmeiras em segundo, São Paulo em terceiro, Grêmio em quarto, a mesma posição que ficou no Brasileirão, né? E o Vasco em quinto. Talvez até pelo movimento que a torcida do Vasco fez no final do ano. Acho que tem a ver com relevância esportiva, né, na temporada. Isso. Muito bem. Mais um intervalo aqui no Troca de Passes do Livro de Jesus. Vamos dar uma lida? Chama Mister Jesus e tem um subtítulo lá que eu não lembro de cabeça, mas tem a ver com o paradigma lá que o Rafa falou. Podiam mandar pra gente esse livro aí. Né? O Grafa falou. Vamos para o intervalo. Não mexa no controle remoto que o Troca volta já. Lê o Livro de Jesus no intervalo.